Monique, quantas consequências, né? E essa palavra final aí, que as crianças são como cimento molhado. A marca. Ninguém sai ileso de ninguém. A importância de nós cuidarmos das nossas relações, principalmente com as nossas crianças. Eu gosto muito de pensar que nós não somos determinados pelos nossos traumas. Dentro do existencialismo, o filósofo Sartre vai dizer que nós somos influenciados. Nós vamos precisar sim lidar com essa bagagem, seja ela positiva ou negativa, de tudo que sofremos. Mas nós vamos poder fazer as nossas escolhas. Para isso, a importância do autoconhecimento, da autoestima. Se a gente puder, né? Então, de repente, quem está em casa, o pai, a mãe que acabou de assistir esse trecho desse documentário tão interessante, fala, tá, e agora? O trauma está instalado, o que fazer? O maior antídoto é a autoestima. Uma criança segura, um adolescente com autoestima em dia, uma pessoa emocionalmente saudável vai perpassar pela autenticidade, pela confiança nas próprias escolhas. Então, quando falamos de infância, todo mundo teve uma, né? Todo mundo teve marcas. Como lidar com isso? A psicoterapia, o profissional da saúde mental, o psicólogo pode ser acionado em casos em que realmente esteja complicado, difícil de lidar. Mas quando nós trabalhamos o autoconceito, a autoestima, olhar para isso pelos olhos do autoamor, com certeza vai ficando mais possível. Tá certo. Se você, um pai ou uma mãe, né, explosiva, muito reativo, muito exigente, tudo isso vai trazer traumas. E os pais são as raízes, né? Então você tem que buscar essa autoajuda aí, talvez uma terapia, se for necessário, se você entender que não cabe mais hoje a violência. A gente viu no final de semana também um pai que foi preso porque espancava o filho de 12 anos, os vizinhos denunciaram e disse que a situação era recorrente. Aí tem lá a lei da palmada, que muita gente não entende, eu respeito a opinião, porém, essa lei foi criada para esse tipo de pai, aquele que espanca, aquele que, né, que comete a violência. Não é porque você deu um tapinha no seu filho para corrigir, para ele não pôr a mão no fogão quente, que você, não posso corrigir, não é isso. Essa lei foi criada para evitar pais assim, que são extremamente violentos. E a violência é algo tão complexo, justamente devido a essas nuances. A violência, ela é um ciclo, né, Elis? Então, quando falamos de cuidar das nossas crianças, dos filhos, dos sobrinhos, etc., esses adultos, nós adultos, precisamos olhar para a nossa infância. Nós precisamos cuidar da nossa criança, da nossa história nossa história primeiro, para não reproduzir. Porque uma pessoa que sofreu algum tipo de violência, que teve os seus direitos violados, seja por negligência, seja por abuso, seja qualquer tipo de violência, se isso não foi ressignificado, se isso não foi elaborado, as chances de reprodução, seja agindo ou seja contribuindo de forma passiva. Então, a violência é um ciclo muito necessário para que a gente consiga quebrar. Nem todos tiveram a oportunidade de vir de uma família saudável, mas precisamos pensar que uma família saudável venha de nós. Então, é possível. O passado não vai apagar. Não vamos conseguir mudar o passado. Os pacientes às vezes chegam na clínica falando, mas e agora o que eu faço? Precisamos olhar para isso, por mais que doa. Uma morte simbólica, um luto, ele precisa ser elaborado. A gente vai ter que deixar doer, tem que deixar sangrar, porque os vícios, as compulsões, elas muitas vezes vêm para tentar apagar e fugir dessa dor. Elas têm uma causa. Tem, sempre tem. Que é fugir da dor, porque é muito ruim olhar para tudo isso. Mas quanto mais eu olho agora, na vida adulta, com consciência, com ajuda profissional, com amor e respeito, olha, ok, não consigo mudar esse passado, mas o que eu quero construir para o meu futuro? Eu não tive a oportunidade de receber ou de ter aquilo que eu gostaria ou precisava, mas
o que eu estou construindo hoje? Como vai ser o meu futuro? E a partir desse luto, dessa morte simbólica, dessas dores, aí eu consigo traçar uma vida mais saudável. Ah, certo. Muitos dirão, às vezes, ai, eu apanhei dos meus pais, na nossa infância foi assim, foi assado, eu não tenho trauma nenhum. Porque provavelmente, naquele momento da vida cabia, né? Era uma coisa natural para aquela época, cultural para aquela época. Mas além de apanhar dos seus pais, você recebeu também muito amor, muito afeto, muito carinho, muito tudo que você necessitava para ter sua autoestima, né? Na sua vida adulta. Então talvez seja diferente. Mas tem muita criança e muitas pessoas, que as pessoas são diferentes, né, Monique? Que vão receber isso e depois terão consequências diferentes. Exatamente, a ressignificação. Quando a gente fala de violência, de negligência, de abandono, nunca é só o lado ruim. Qualquer relação abusiva ou tóxica, ela se consolida por ser boa e ruim. Porque a mesma pessoa que bate é a pessoa que ama. A mesma pessoa que humilha é a que elogia. Então, essa ambivalência das relações é que mantém e confunde muitas vezes. Então, a própria pessoa vítima da violência, ela pode perpetuar e aí, né, passar, ser uma violência intergeracional por não ter percebido que era vítima de uma violência. Os pais não terem percebido que esse comportamento era um comportamento tóxico. Por isso que eu adoro trazer esses assuntos, para fazer a gente pensar. Eu aprendo muito aqui, Monique. Todos os dias eu sou mãe, tenho 4 filhos. Óbvio que eu não acertei a vida toda, óbvio que a gente erra. Né? Na intenção de acertar, a gente também erra muito. Mas o importante é a gente sempre ressignificar, como você falou, e buscar ser melhor. O que já foi feito, já está feito. Já está feito, não tem. É exatamente esse o ponto, né? Da autoestima, do tempo presente e da esperança. Nós temos um nível de psicopatia, de adoecimento, de perversidade dentro da sociedade, dentro da humanidade, que é muito inferior. Então eu vejo que as pessoas tentando acertar é uma proporção muito maior do que tentando errar. Então, até mesmo as pessoas, não é que a gente está passando pano para a violência, não é isso, que é errado. Mas, quando a gente para olhar e fazer esse exame de consciência, começando por nós, isso não foi legal, não vou repetir. Sou capaz de perdoar quem me fez mal? Isso é muito importante, né? Até, e perdoar aqui, Elis, quando a gente fala, principalmente dentro do âmbito da saúde mental, perdoar é não desejar o mal. Perdoar não significa estar junto. Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu preciso continuar convivendo. Não, eu posso dar limites e seguir minha vida. Você falou muito bem, o que é errado, como a Ana citou lá no começo, é quando eu ensino meu filho, não conta pro papai que eu comprei isso, ou o pai, né, não conta pra mamãe, você tá ensinando a mentir, pode parecer uma coisinha boba, mas não é bobo, é o exemplo que você tá dando. O exemplo. Pra gente encerrar, Monique, agora quase acabando o tempo, os pais super protetores estão fazendo bem ou também podem estar trazendo consequências para os filhos na vida adulta? Muitas vezes tentando acertar, tentando fazer o certo. Mas nós precisamos de equilíbrio também na frustração. Né? Então, de repente, aquele pai, aquela mãe que teve muitos problemas na infância, sofreu muito, falou, eu vou fazer o oposto quando eu for pai, quando eu for mãe. Só que tudo aquilo que fica nos polos não é bom. O ideal é sempre buscarmos o equilíbrio. Assim como a superproteção, a negligência, o abandono causam problemas igualmente. Equilíbrio é a palavra, tá? Resumo da nossa entrevista. Esperamos ter ajudado, né, a construir algo melhor aí nas relações entre pais e filhos. Monique, muito obrigada pela presença. Adorei ter você aqui. Vamos passar a rede social. Sim. @psi_Monique Farber. Sempre ótimo participar contigo. E venha mais vezes. Venho, o ano está só começando, Monique. Vamos lá, e a semana também está só começando. Quero a sua companhia amanhã. A advogada Roseli Bresciani passa um tempo precioso com a gente para responder as suas dúvidas na área jurídica. Não deixa de mandar pergunta para a gente. Conta de onde você está nos acompanhando. Tá chegando agora o Jornal Tarobá, primeira edição, com todas as informações importantes aí para o seu início de semana. Até amanhã.